As legiões romanas são muitas vezes vistas simplesmente como grandes unidades de soldados sem nenhum propósito além de matar e conquistar. Mas isso não é verdade. Elas eram unidades altamente organizadas de pessoas de todos os tipos de habilidades e ofícios. As legiões muitas vezes podiam ser usadas desde vencer guerras em território inimigo até a construção de pontes e estradas e também a gestão de exploração de minas em toda a Europa antiga. Esses são apenas alguns exemplos do que essas unidades militares foram capazes de alcançar. O crédito pelo seu sucesso e eficiência se deve em muitos casos à espinha dorsal destas legiões, sua ampla gama de posições especializadas, cada uma com suas próprias tarefas, responsabilidades e patentes. E neste vídeo, vamos ver mais sobre essas posições junto com sua relação entre si em termos de classificação. A razão pela qual as legiões tinham uma gama tão ampla de fileiras e posições era porque cada posição sênior de centurião, até o legado e até mesmo o governador tinham sua própria equipe extraída das fileiras da legião. Agora vamos tentar ver esta hierarquia dos olhos de um recruta que acabou de terminar seu treinamento de 4 meses e se tornou um legionário. Como já vimos em outro vídeo aqui do canal, se ele for analfabeto ou não possuir nenhum talento para nenhum ofício, ele será submetido às mesmas dificuldades de outros legionários. Isso inclui cavar trincheiras, coletando madeira e outros trabalhos físicos. Este era o resultado mais comum para a maioria dos soldados no recrutamento. Mas, se o recruta possuísse habilidades para ofícios ou conseguisse adquiri-las ao longo do seu serviço, poderia ser promovido a categorias de emunes. Isso significava que ele continuaria a receber o mesmo valor que os outros legionários, mas estaria isento de trabalhos físicos. Profissões nesta categoria incluíam engenheiros, armeiros, médicos, veterinários, músicos e outros. Mas, para um exército bem dependente da alfabetização administrativa, os recrutas alfabetizados em cargos mais altos poderiam receber cargos clericais e, apesar de ainda estarem na categoria emunes, eles teriam o maior potencial de crescimento de carreira. Os cargos clericais incluíam os de arquivista ou guarda-livros, os supervisores de suprimento de cera, necessários para as tabuinhas clericais, ou os gerentes de biblioteca de registros e livros de contabilidade. Após alcançar esses cargos, pode-se esperar uma promoção à categoria de principales, que pode ser dividida em 2 seções: os oficiais sesquiplicários, que recebiam um salário e meio, e os duplicários, que recebiam o dobro. Tenha em mente que todos esses cargos ainda estão sob o comando do centurião, que era considerado um cargo muito respeitável e responsável por uma centúria, que no tempo do Império equivalia a cerca de 80 homens. Os sesquiplicários consistiam em funcionários que trabalhavam em cada centúria, ajudando o centurião a acompanhar os homens e equipamentos. Ele também era responsável pela salvaguarda e manutenção das armas e armaduras da centúria. Havia também o tesserário, que servia como chefe da guarda da centúria e estava encarregado da segurança do acampamento. Já o signeférios era o homem responsável que portava o estandarte da centúria e também tinha outras tarefas administrativas, como supervisionar as economias de cada soldado e se certificar de que tudo estava bem com as finanças da unidade. O óptio era o suboficial que servia de tenente ao centurião de cada centúria. Podia ser designado por ele ou ser eleito por seus companheiros. Eles eram a equipe de mais alto escalão sob o comando pessoal do centurião para ajudá-lo a liderar os 80 homens. O frumentário eram homens encarregados da gestão das linhas de suprimentos de grãos da legião e das negociações com empreiteiros locais. Mais tarde, evoluíram para oficiais de vigilância interna. Os beneficiários eram soldados de confiança e sua patente era conhecida por servir sob comandantes muito mais altos, seja um prefeito delegado ou um governador. Eles realizavam uma ampla variedade de tarefas,
desde administração e fornecimento até missões especiais, como a manutenção da ordem pública em regiões distantes. O aquílifer, ou portador de águia, era o soldado que carregava o estandarte da águia de uma legião romana. Sua posição era considerada um grande prestígio e ele era classificado imediatamente abaixo dos centuriões e acima dos óptios, recebendo o dobro do salário de um legionário comum. Eles eram facilmente reconhecíveis não só por causa do seu padrão, mas porque sempre usavam uma pele de leão como capa amarrada ao seu capacete. Os especuladores eram homens que supervisionavam a coleta de prisões e execuções de inteligência. Os comentarienses eram homens responsáveis por gerenciar a correspondência e as resoluções adotadas pelo pessoal e pelos secretários judiciais do governador. Depois deles vinham os corneculários. Estes homens eram chefes de gabinete e os funcionários de mais alto escalão que serviam aos tribunos, legados ou governadores. Havia também o optio spem ordinis, que eram aqueles que atualmente eram um optio, mas em breve iriam receber uma promoção a centurião. Todas essas categorias estavam nessa ordem de autoridade, e examinando lápides, podemos ver que em suas carreiras, os legionários raramente pularam um degrau nessa hierarquia. Isso significa que, normalmente, os centuriões eram selecionados entre as fileiras dos oficiais que recebiam duplo pagamento. Mas o que seria mais interessante saber é onde havia uma hierarquia adicional dentro dessas categorias. Infelizmente, existe muita pouca evidência em relação a essa estrutura, mas temos evidências de sua existência. Júlio César considerava o centurião a espinha dorsal do exército, mas o caminho para se tornar um centurião vinha de muitas direções diferentes. Normalmente, um centurião subia na hierarquia. Alguns eram ex-membros da Guarda Pretoriana Imperial, enquanto outros eram membros da classe equestre, recebendo comissões do imperador. Na batalha, o centurião podia ser reconhecido por sua armadura de prata, grevas de metal e elmo com crista transversal. Além disso, ao contrário dos legionários sob seu comando, ele usava sua espada à esquerda e a adaga à direita. Em formação de batalha, ele ficou à esquerda da primeira fila. No quartel do acampamento, ele tinha seus próprios aposentos especiais com uma latrina separada. Para se tornar um centurião, um indivíduo, antes de tudo e mais importante, tinha que ser alfabetizado, permitindo a ele entender as ordens, que eram sempre dadas em latim, e transmiti-las aos legionários. Embora fosse um oficial de médio escalão, muitas vezes ele recebia outros cargos de grande responsabilidade. Ele podia ser usado como oficial de treinamento ou em um serviço destacado, servindo como administrador em uma das províncias. Muitas vezes ele servia em até 12 legiões diferentes durante seus 46 anos de carreira. Embora talvez fosse desaprovado por mais de um imperador, o centurião poderia complementar sua renda cobrando uma pequena taxa por conceder a um legionário uma licença durante os meses de inverno. Ao se aposentar, além de receber seu pagamento de aposentadoria, um centurião podia se tornar um leitor de um magistrado romano ou comandar a guarda pretoriana. A hierarquia oficial de uma legião estava a cargo de 3 indivíduos. Primeiro, o legado, seguido pelo tribuno e, por último, o prefeito do campo. Nomeado pelo imperador, o legado não era um soldado profissional. Ele geralmente tinha 30 e poucos anos e era membro da Ordem do Senado, vindo da elite social e política de Roma. O legado era o comandante da legião e durante o início do período imperial serviu apenas 2 anos no cargo. Mais tarde seria estendido para 4. No campo de batalha, ele usava um capacete bem decorado, armadura corporal e um manto escarlate. Quando ele estava ausente da fortaleza, seus deveres cabiam ao prefeito do acampamento. O tribuno de listras largas, ou o tribuno laticlável, era o segundo na hierarquia e no caminho para o Senado. Para se tornar um tribuno de faixa larga, um indivíduo tinha que servir como prefeito ou comandante tanto de uma infantaria auxiliar quanto de uma cavalaria auxiliar.
Em batalha e servindo como comandante de uma unidade, o tribuno de listras largas podia ser reconhecido por seu capacete ricamente decorado, armadura moldada e manto branco, usando sua espada no quadril esquerdo. Depois do tribuno, o terceiro no comando era o prefeito do campo. Ele servia como comandante de um destacamento da legião e, na ausência do legado, seria intendente responsável por toda a infraestrutura de um acampamento, desde sua construção até o fornecimento de alimentação e água. Com certeza, devido a esses oficiais bem treinados, a legião romana e seus legionários tornaram-se lendas, copiadas pelos exércitos ao longo dos séculos. Todos esses homens ajudaram os romanos a conquistar um império que dominou o mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.